homem temente a Deus. No entanto, ele passou por terríveis problemas. O que aconteceu para que Jó sofresse tanto? Será que a fé dele não foi suficiente para que ele vencesse os problemas? Vou tratar do drama de Jó neste vídeo. Me acompanhe. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Estou desenvolvendo uma série chamada Personagens Bíblicos e Seus Dramas. A ideia é, através da história desses homens e mulheres do passado bíblico, ver o que aconteceu com eles de drama, de problema, e ao olhar para esses homens e mulheres, perceber como os problemas que eles enfrentaram são, muitos deles, muito parecidos ou iguais aos nossos. Portanto, os dramas deles se tornam os nossos dramas. Farei essa análise, como eu tenho trabalhado nesse canal, com uma leitura literária da Bíblia. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários da Bíblia, e há mais de 20 anos eu pesquiso, ensino, tenho feito palestras sobre leitura literária da Bíblia. E sou professor na pós-graduação em letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Provavelmente, Jó é o personagem mais dramático em toda a Bíblia. No final do livro, há uma expressão de Jó que eu queria destacar. Jó diz: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Capítulo 42, versículo 5. Essa afirmação ela funciona como uma espécie de síntese da experiência de Jó durante todo o livro, da experiência dele com Deus. E nesse livro a gente percebe que nessas lutas, nesses dramas que Jó vive, é uma série de tensões ou de oposições. Deus versus o diabo, posses versus pobreza, justiça versus injustiça, retidão versus pecado, certezas versus incertezas. Talvez desses dramas, aquele que mais se aproxima de nós, talvez aquele que mais nos toca de modo muito concreto, é a certeza versus incerteza, porque é isso que nos cerca no nosso cotidiano. Porque talvez a gente pense que por ser cristão, por seguir Jesus Cristo, a nossa vida está toda correta, toda ordenada. É como se a gente tivesse colocado num piloto automático, que a gente não precisa mexer em nada e as coisas vão caminhar bem. O livro de Jó nos indaga: será mesmo? Será que a vida cristã é dessa maneira? Será que a gente pode viver sem sobressaltos? No livro de Jó, a vida desse homem de Deus do passado é apresentada no início como um homem que teme a Deus, um homem que, por causa disso, é coberto de muitas bênçãos. Ele tem uma vida próspera, tem uma família bonita que está ao seu lado, ele tem saúde. No entanto, o livro nos mostra que de um momento para o outro há uma série de problemas que surgem sobre ele. Ele perde os bens, ele perde os filhos, ele perde a saúde. Inicialmente, nos 2 primeiros capítulos, Jó se resigna com isso, ele aceita e continua louvando a Deus. No entanto, a partir do capítulo 3 e por muitos capítulos, Jó vai se manifestar contrário a tudo isso, com enormes questionamentos a respeito do seu sofrimento. Diante disso, a esposa simplesmente fala para que ele tire sua vida. Os amigos dizem que ele sofre porque ele está em pecado. E ele, obviamente, não atende à voz da esposa e diz que os amigos estão errados, porque ele é inocente. O que o livro vai mostrar é que Jó não aceita o seu sofrimento. Ele questiona Deus por causa disto. E o que é muito perturbador nesse livro de Jó é que por muito tempo, durante muito tempo no livro, Deus permanece em silêncio. A gente tem as vozes dos amigos acusando Jó, a voz de Jó se defendendo, e em nenhum momento Deus aparece. E quando Deus aparece, Deus não traz explicações para o sofrimento de Jó. E nesse sentido, então, é que se instauram as incertezas. Os amigos têm certezas, Jó tem as suas certezas, mas quando nada está dando certo e quando Deus está em silêncio, a incerteza aparece. O que acontece quando Deus, no final, aparece para Jó? No capítulo 38, só no capítulo 38, Deus chama Jó para dialogar, para conversar, e Deus começa a mostrar uma série de questões da natureza ou da complexidade da natureza, perguntando para Jó se ele tem resposta para essas questões, se ele as entende, se ele tem caminhos para resolver certos problemas.
Obviamente, Jó se manifesta negativamente, ele não entende isso, ele não sabe como resolver essas questões. E o que Deus está fazendo? Deus está mostrando que a vida de Jó e os seus problemas estão inseridos num universo maior, também muito complexo, e mostrando que Jó não é o centro do mundo, não é o centro nem da sua própria vida, porque ele também não compreende tudo que acontece com ele. Resultado, as certezas de Jó desmoronam. No último capítulo do livro, Jó responde a Deus. E Jó reconhece, primeiro, que Deus pode fazer o que ele quiser, Deus é dono e soberano de tudo. E Jó também diz aquele texto que eu mencionei logo no começo desse vídeo. Ele diz assim: eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí eu completo no texto de Jó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A questão aqui que a gente precisa entender é que Jó não se arrepende do que ele falou. Afinal, o que ele falou não estava errado. Ele não tinha pecado. O sofrimento na vida de Jó não adivinha dos seus pecados. Portanto, ele não estava se arrependendo do que ele havia dito. Na realidade, Jó se arrepende de se colocar no centro da sua própria vida e do mundo, e julgar Deus, o mundo, a si mesmo e os seus amigos, a partir de si próprio. É essa certeza de ser o centro do universo, dele ser o centro do universo, que no livro cai por terra, e daí vem as incertezas. Por isso é que ele fala no final que somente agora os olhos dele veem a Deus. Isso não significa que ele não conhecesse Deus, ele conhecia, o livro diz que ele era um homem temente a Deus. Entretanto, o sofrimento, a perda, a doença trouxeram uma outra experiência com Deus para Jó. Até aquele momento, Jó conhecia Deus apenas em situações positivas. Agora ele conhece a Deus em meio às trevas do sofrimento. E isso faz toda a diferença. E aí a incerteza se instaura. Não na relação com Deus, porque essa relação com Deus se mantém o tempo todo, mas a incerteza aparece relativa aos processos da vida, à complexidade da vida humana, da vida de Jó. E Jó então compreende que ele poderia amar a Deus, mas mesmo assim sofrer. Deus demonstra então a Jó que o sofrimento nem sempre é consequência do nosso pecado. Boa parte das vezes, o sofrimento que vem a nós é um mistério. Como Deus não responde a razão desse mistério para Jó, a ideia é que esse mistério deve permanecer como um mistério, o mistério do sofrimento que gera incertezas na nossa vida. Queria agora fazer algumas reflexões a partir dessa história de Jó. Primeira reflexão. Por vezes, nós temos a tendência de achar que, porque a gente vive com Deus, porque a gente segue a Deus, a gente serve Jesus Cristo, tudo vai dar certo na vida. E a gente acha que a vida vai correr como se a vida fosse uma fórmula matemática que a gente já resolveu e o resultado foi positivo e, portanto, não haverá alterações. Mas eu acho que eu e você sabemos que não é bem assim. Na realidade, não é assim. É claro que a salvação em Jesus Cristo nos coloca numa vida sob a proteção e o cuidado de Deus, não tem dúvida, e essa é a grande bênção para a vida. É claro também que a Bíblia nos ensina os caminhos de Deus. Nós não estamos cegos nesse mundo, nós temos a luz do Evangelho, a luz da palavra, da direção do Espírito Santo, que nos guiam. Mas isso não significa que não existirão mistérios na nossa vida. Eles já existiram, eles existem e eles existirão. Certamente, nesse sentido, ao conviver com mistérios, nós seremos tomados por incertezas. O que fazer, como fazer, o que pensar. A segunda reflexão é a respeito do sofrimento. O sofrimento é um mistério. Foi, é e será sempre um mistério. O que Jó fez para merecer sofrer tanto? Em nenhum momento o livro responde. Os amigos tentaram, dizendo que ele estava em pecado, mas isso não era verdade. Jó não fez nada que ele merecesse esse sofrimento. Em boa parte da vida, nós sofremos por causas misteriosas. O sofrimento não tem razão, a gente não consegue entender porque ele vem sobre nós. Doença, desemprego, problema com filhos, dificuldades do casamento e tantas outras coisas mais. E quando a gente passa por isso, a nossa real dificuldade não são os problemas que a gente conhece a razão deles. Então, eu fui demitido porque eu fiz uma coisa errada, eu sei a razão.
eu estou num problema no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, porque eu fiz alguma coisa que a desagradou, que o desagradou. Então, isso é problema? Claro que é problema, mas não são os maiores problemas, porque a gente sabe a razão deles. A questão são os problemas que a gente não sabe a razão. Eles acontecem sem ter uma causa, eles simplesmente surgem e a gente não sabe como resolvê-los. Com Jó, acontece isso. O problema simplesmente vem e ele não sabe a razão. Esse é o grande problema de Jó, que gera incerteza. E esse também é o grande problema nosso, quando a gente não sabe a razão dos problemas, o que está acontecendo conosco, por que está acontecendo. E isso, obviamente, também gera incerteza para nós. E nesse sentido é bom a gente lembrar de novo, o sofrimento, na grande parte das vezes, na maior parte das vezes, é um mistério. E como mistério, ele precisa ser respeitado. Uma terceira reflexão, Jó nos lembra dos perigos do radicalismo. Vejam só, os amigos diziam, você está sofrendo porque você pecou, eles eram certos a esse respeito. Jó também tinha muita certeza, ele dizia, não, eu não pequei, por isso eu não posso sofrer. Grandes certezas, radicais mesmo. Mas são duas posturas muito radicais que a gente precisa ter cuidado com elas. Às vezes a gente peca, mas Deus, porque Ele nos ama e por sua graça, Ele não permite que esse pecado tenha consequências na nossa vida. Às vezes, nós não fizemos nada de errado e a gente sofre. Então não há explicação a esse respeito. O que nos chama a atenção para a gente não ser radical, com grandes certezas. A gente precisa ser cuidadoso com isso. A vida vai bem? Vamos agradecer e louvar a Deus por isso. Estamos enfrentando problemas? Vamos buscar Deus e colocar diante dele isso. O que não significa que tudo vai se resolver, mas vamos buscar Deus com humildade. Uma quarta e última reflexão. A principal lição nessa história de Jó é que antes da gente procurar resolver os problemas da vida, a gente precisa se aproximar de Deus. Porque às vezes a gente inverte, a gente quer resolver o imediato sem que a gente resolva a questão de base. Porque a base da relação com Deus vai nos ajudar na vida. Torno a dizer, a gente vai continuar tendo problema, mas a gente vai ter um suporte para enfrentar os problemas. Na linguagem bíblica, a gente vai ter uma rocha sobre a qual a gente pode assentar e firmar os pés. A gente vai ter uma luz para nos guiar no nosso caminho. A gente vai ter um companheiro, que é a presença do Espírito Santo. A gente vai ter um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. O sofrimento foi um caminho desconhecido para Jó. E esse caminho o levou para mais perto de Deus. Obviamente, a gente não quer o caminho do sofrimento para se aproximar de Deus, mas por vezes é isso que acontece. Provavelmente, muito do que eu e você vivemos, principalmente os nossos dramas que vêm sobre nós, nunca terão explicação. Por isso a gente fica inseguro, por isso gera drama para a gente. Mas eu quero que você entenda, através desse vídeo, que a questão do problema, do drama, do sofrimento não é o mais importante. O mais importante mesmo, é que a gente precisa estar envolvido em relacionamentos profundos para enfrentar a vida. A gente precisa estar envolvido com Deus em profundidade, para que a gente tenha uma estrutura que nos dê condições para enfrentarmos as dificuldades que sobrevirão sobre nós. O sofrimento é um mistério que deve nos aproximar de Deus, porque diante do sofrimento há duas situações, ou eu fujo dele e também fujo de Deus, ou eu o enfrento e busco em Deus forças para enfrentá-lo. Não há outra alternativa. As incertezas decorrentes do sofrimento devem ser administradas na minha vida e na sua vida a partir da nossa relação com Deus. Isso é fundamental. Essa é a grande lição que a vida de Jó e o livro de Jó nos ensinam. Retornando à questão inicial desse vídeo, o que Jó fez para sofrer? O livro de Jó nos ensina que o sofrimento é um mistério, portanto não tem uma resposta. O que levou Jó a sofrer? Mistério, enorme interrogação. A história de Jó revela, qualquer que seja o contexto de nossa vida, nós não estamos isentos das incertezas que surgem a partir dos problemas que enfrentamos. A gente vê isso em Jó e a gente vê isso na nossa vida. O livro nos ensina, principalmente, que a gente pode suportar os dramas da vida quando a gente busca Deus e quando a gente permite que Ele dirija a nossa vida. Afinal, lembrando o que o Evangelho de Mateus diz, nós temos em nossa companhia Jesus, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, sempre.
Se esse vídeo foi útil para você, dê seu like, compartilhe, coloque comentários, faça perguntas. Eu teria o maior prazer em interagir com você. Ajude esse canal a se desenvolver, não é? Ajude a divulgá-lo. E eu estou aqui para tentar dialogar com você sempre e acima de tudo. Sou João Leonel.